Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro? Aqui para mais um vídeo recheadíssimo de notícias do Corinthians atualizadas. Fiel, você não pode sair deste vídeo porque está bombando! Pacotão de reforços no Corinthians para vocês. Tenho novidades sobre Mário Balotelli. Fiel, o vídeo está recheado, realmente um pacotão de reforços que deve chegar no Corinthians e alguns que já chegaram, já estão treinando. Vou trazer informações para vocês. Ramon Dias também já estreia na terça-feira. É o Corinthians tentando mudar o cenário do clube atual. Peço humildemente aqui para você, humildemente, deixa seu like, meu irmão. Não custa nada. O que custa você ir lá e deixar o like pro canal do Corintianeiro? Se inscreva nesse canal também, fiel. A partir de amanhã, garotinho, todos os vídeos do Corintianeiro 11h40 da manhã e 6 horas da tarde. Hoje é o último dia que eu atrasei os vídeos com vocês. Hoje é o último dia que estou trazendo um vídeo diário por dia. Resolvi todos os meus problemas, já fiz tudo que tinha que fazer, já está tudo normalizado para a gente voltar com os horários normais para vocês aí. 2 vídeos diários recheado de notícias do Corinthians. Bom para vocês, bom para nós, ruim para a concorrência. E vamos lá, corintiano aqui de coração. Vamos falar aqui tudo para vocês relacionados ao nosso Coringão, nosso clube do coração, certo? Então chega de enrolação, já deixou o seu like, já se inscreveu no nosso canal, então vamos falar de timão, fiel, porque Hugo Souza, nova contratação do Corinthians, já vai estrear contra o Criciúma. O goleiro já ganhou até a camisa número 1. Ah, corintianeiro, pode ser que ele não estreia. Não, fiel, as informações que eu tenho, as informações que eu recebi, é que o Hugo Souza já vai pro jogo terça-feira diante do Criciúma, tá? Detalhe importante, corintianeiro, é merecido? O Matheus Donelli, cara, desculpa, o Cássio saiu pelas portas do fundo, o maior ídolo do Corinthians, tá? Ah, corintianeiro, mas você fritou o cara, outros canais fritaram o cara. O Cássio não tava merecendo ser titular, fiel. Quem tava merecendo era o Carlos Miguel. E o Carlos Miguel provou isso quando ele foi pra titularidade. Só que ninguém sabia, não tem como a gente prever, que o Carlos Miguel não passava de um moleque. Não passava de um cara sem atitude, não passava de um cara que não é homem, o Carlos Miguel, porque o Cássio, a vida toda ficou titular do Corinthians. Aí na hora que o técnico banca a titularidade do Carlos Miguel, na hora que a torcida apoia o Carlos Miguel, o Cássio, magoadinho, foi pro Cruzeiro, porque o Corinthians colocou ele no banco. Então, o Rogério Ceni já ficou no banco, o Marcos já ficou no banco, agora o Cássio não pode ficar no banco. Aí na hora que ele foi pro banco, ele vazou pro Cruzeiro. O Corinthians bancou a sua titularidade, apoiou o goleiro, mesmo quando ele falhou 30 dias, menos de 30 dias como titular, o goleiro saiu pro Nottingham Forest. Agora, detalhe importante, o Matheus Donelli assumiu essa posição com maior amor e carinho. É injusto a gente vir aqui e acabar com a carreira do goleiro, porque é um goleiro jovem, está iniciando, mas infelizmente não está passando segurança no gol do Corinthians, tá? Infelizmente falhou contra o Vasco, não tá jogando assim umas partidas tão boas. Na sua estreia fez uma ótima partida, tomou gol de cabeça atrás da linha do pênalti, não tem envergadura, toma muitos gols assim de bolas defensáveis. É a minha opinião. O Hugo Souza já é mais experiente, teve passagem pelo Portugal, foi goleiro titular do Flamengo na conquista da Libertadores da América, é um goleiro melhor do que o Matheus Donelli. Não estou falando aqui que vai ser, estou falando que é melhor. Tá? Mas não estou falando que vai ser, porque a gente só vai ver isso dentro de campo. A resposta dele tem que ser dentro de campo. Espero que é a melhor possível, tá? Não é um goleiro ruim, mas também não é um goleiro assim de tanta experiência. É um goleiro que a gente vai ter que ver na prática. Mas entre Hugo Souza e Matheus Donelli, hoje, Hugo Souza tem que ser titular já de imediato. Até pra gente ver se a gente precisa contratar outro goleiro às pressas ou não. Certo, fiel? Então, Hugo Souza, pelas informações que o corintianeiro recebeu, deve ser o titular diante do Criciúma, tá, fiel? Detalhe importante aqui, Ramon Dias estreia. Ah, novo treinador, começa tudo do zero. É o treinador que vai escolher, é o treinador que vai optar. Então, a gente costuma dizer que quando chega um novo treinador, todos os jogadores começam da estaca zero ali a demonstrar serviço para o treinador, para ver quem tem condições de ser titular ou não. Isso é bom, porque a gente vê que os jogadores começam ali também a demonstrar serviço novamente e deixam de sair daquela fase de comodismo, tá? O que menos precisamos é de comodismo, principalmente nessa situação que o Corinthians se encontra de momento. Fiel,
Vamos falar sobre o mercado da bola? Vamos falar sobre o que interessa mesmo ao Corinthians? Porque trouxe essa primeira informação, Hugo Souza é a nova contratação do Corinthians. Detalhe importante, Alex Santana já treina com o grupo, deve ser anunciado muito em breve também. Alex Santana chega para ser titular nesse time corintianeiro? Eu acho que sim, com certeza. Hoje temos o Ranieri titular absoluto, Breno Bidon, uma promessa. Com bola é uma coisa, sem bola é outra coisa, não consegue marcar. Alex Santana já tem um preparo físico muito bom, é um jogador forte, um jogador alto, um jogador bom na bola aérea, um jogador que tem chegada e um jogador que ajuda muito bem na marcação também. Corintianeiro, ele era reserva do Atlético Paranaense, fiel, mas é um bom jogador, tá? Não, para este time que estamos jogando, é um bom jogador. Eu acredito que ele já chega como titular do Corinthians. Outro jogador, fiel, já estamos indo aí para o quarto reforço, porque Ramon Dias, Hugo Souza, Alex Santana e agora o Charles, tá, fiel, que já viajou para o Brasil, já saiu da Dinamarca, deve estar desembarcando no Brasil nos próximos dias para realizar exames médicos. Esse é um volante que veio do, cara, o nome do Midtjylland, eu não lembro aqui o nome do time, um volante dinamarquês, estava no futebol da Dinamarca, tá, chega aqui pro Brasil. É um cara novo, o Corinthians pagou um pouco mais de 1 milhão e poucos aí. É um cara que não é um investimento muito alto, só que como eu falei para vocês, eu não conheço o futebol dele, porque eu não acompanho, filho. Cara, eu custo cobrir o Corinthians, se eu for cobrir outros times aqui, é lógico que a gente vai ficar aí sem muito tempo. Detalhe importante, se você digitar no YouTube, você vai ver os lances do atleta. Só que o YouTube é aquilo, né, fiel? Ele vai colocar os melhores lances aí para você ver. O Charles é uma nova contratação do Corinthians. Espero que venha para somar. Com certeza teve a indicação do Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians. Até a própria fonte que me passou quando o Corinthians contratou o Charles lá atrás, que eu já passei para vocês lá atrás, a própria fonte me disse, foi corintianeiro, eu não conheço o futebol do Charles. É indicação do Cifute. Esperamos que venha a nos ajudar muito aí no que tem para frente, né? O Corinthians tem muitos jogos, o Corinthians está numa situação complicada e já chega um outro volante, né, fiel? Então, para quem tinha Ranieri e Bidon como titular absoluto e nada mais, um Fausto Vera que não consegue jogar bola, inclusive Fausto Vera já está praticamente de despedida do Corinthians, tá? O Ramon Dias não vai contar com o jogador pediu pro Ramon Dias não dar oportunidade, porque ele realmente está de saída para o Atlético, é o que ele quer, o seu ex-técnico do Argentino Júnior está lá, e ele acredita que vai ter mais oportunidade de jogar lá, então boa sorte para o Fausto Vera, tá? Então o Corinthians chega aí com mais volantes, Alex Santana e o Charles, para quem tinha aí só o Ranieri e o Breno Bidon, a gente conta com mais duas peças. Então é um Corinthians que está procurando se reforçar. Vamos continuar falando de reforços garantidos. Vamos lá, para recapitular. Irmão, nesse canal que é uma informação atrás da outra. Por isso que é importante você se inscrever. Aqui nós não fica de piadinha, não. Que a gente vem e conta a informação que você quer ouvir. Então vamos lá. Hugo Souza, contratado. Alex Santana, contratado. Charles, contratado. E o zagueiro Zé Ramalho, contratado também no Corinthians. André Ramalho. Zé Ramalho, fiel. Pelo amor de Deus, ainda bem que eu corrigi aqui. Zé Ramalho é o cantor, pô. André Ramalho é o novo zagueiro do Corinthians, fiel. Esse eu conheço muito bem, tá? Zagueiro muito bom, ótimo na bola aérea, líder de grupo, é um cara que gosta de liderar, um cara que gosta de conversar, chamar a responsabilidade para si, muito bom zagueiro. Detalhe importante, chega para ser titular André Ramalho, tá? André Ramalho chega para ser titular no Corinthians. Acredito fortemente que deve fazer dupla de zaga com o Kaká. André Ramalho e Kaká. O jogador chega aí para ficar, se eu não me engano, fiel, até, deixa eu dar uma confirmada aqui, até 2026, tá? Corintianeiro, mas o André Ramalho ele chega já para ser titular junto com o Kaká? Sim, fiel. Félix Torres, ele chegou no Corinthians, começou até bem, mas depois começou a tropeçar, cometendo alguns erros importantes também. E então o Félix Torres deve perder a posição inicial aí para o André Ramalho, que já está no CT, fiel. Já fez até exames médicos, tá? Falta aquela bendita assinatura no contrato, assim como o Alex Santana, mas já está treinando, tá? Então é jogador do Corinthians. O Corinthians não vai cometer o mesmo erro que cometeu com o Lucas Veríssimo e o Mateuzinho da primeira vez. Os jogadores chegaram, treinaram, mas não tinha contrato, depois voltaram. Diferente do André Ramalho, Diferente do André Ramalho.
Diferente do Alex Santana, o Corinthians não vai cometer esse mesmo erro, tá? Os jogadores já estão treinando, mas já são jogadores do Corinthians. Deve assinar um contrato muito em breve aí como reforços do Timão. Esses são os jogadores que o Corinthians já contratou. Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana, Ramon Dias, tá, fiel? Agora tem os jogadores que são a principal fatia do bolo e eu vou trazer aqui a atualização de cada um para vocês se atualizarem e é lógico com a transparência que eu costumo ter, doa quem doer, tá? Vamos começar então pelo mais importante de todos. Vamos falar sobre Mário Balotelli, porque o Corinthians fez tudo para dar certo com o Balotelli, tá, fiel? Inclusive está em negociação. O Corinthians passou o contrato pelo jurídico, passou o contrato pelo financeiro, tudo aprovado. O Balotelli aceitou a proposta do Corinthians, que é de 1,5 milhão de reais mensais, porém com as luvas diluídas no salário, que esse salário então vai aumentar, deve dar uns 2 milhões e 200 mil reais pelo Balotelli aí mensalmente, que seria que o atacante iria ganhar o centroavante do Timão, que seria o centroavante do Corinthians, tá? Só que existe uma grande diferença aqui, tá, fiel? Qual que é a diferença, corintianeiro? O Balotelli, ele quer essa resposta para imediato. E o Corinthians, ele está pensando duas vezes antes de contratar o Balotelli. É a mesma coisa que fez com o Ramon Dias. Acertou tudo, contrato, tempo de salário, tudo certinho. Aí no final começou a procurar outras opções. Com o Balotelli está sendo a mesma coisa. O Balotelli já tem tudo acertado com o Corinthians e o Corinthians começa a procurar outras opções, tá? Corintianeiro, como assim outras opções? Tem o Vieto, fiel, que está livre no mercado, que jogou no Al Hilal. É um bom atacante, é um ótimo atacante, só que o Vieto já é posição diferente, já é atacante de ponta, de lado, e o Balotelli já é mais fixo, centroavante. O Vieto também viria por um salário parecido com o do Balotelli. Então não dá para o Corinthians contratar os dois. Tem que ser um ou tem que ser outro, tá, fiel? O Balotelli ou o Vieto, tá? Corintianeiro, mas o Corinthians está negociando com o Vieto, procurou já os representantes do jogador, iniciou conversa com o jogador sim, porém não está avançando como o Corinthians espera. Só que tem como o Corinthians avançar e concretizar? Tem que descartar o Balotelli, tá? Porque com os dois não dá para o Corinthians fechar. Corintianeiro, você está dizendo então que se aparecer outra oportunidade no mercado, o Corinthians vai desistir do Balotelli? A intenção parece que está sendo essa, tá, fiel? Porque tenho informações que já vou trazer para vocês aqui também e vocês vão entender, porque quando surgiu o nome do Vieto, jogador que o Corinthians já tentou negociar lá na época da renovação e transparência, quando surge o nome do Vieto, o Corinthians balança, porque é um bom jogador, ele é mais novo do que o Balotelli e é um jogador top, na minha opinião. Eu, corintianeiro, na minha opinião, a via de marketing, o Balotelli está anos-luz. Mas, futebolisticamente, eu acredito que o Vieto hoje seria de melhor prioridade para o Corinthians do que o Balotelli. Primeiro porque o Balotelli tem 33 anos e jogou 16 jogos na última temporada. É ruim ouvir o que eu tô falando, fiel? É, porque a gente tá falando de um jogador midiático. A gente tá falando do Mário Balotelli, pô. Seleção da Itália, Milan, Internazionale, um jogador aí, vamos dizer assim, midiático mesmo, um jogador que todo mundo conhece, conhecido mundialmente, tá? E o Vieto não. Só que o Vieto, futebolisticamente, hoje ele é melhor do que o Balotelli. Se a gente for ver pelo que é melhor para o Corinthians, o Vieto hoje, na minha opinião, seria melhor. Os dois não dá para trazer porque o salário dos dois seriam parecidos, tá? Ah, corintianeiro, mas o Balotelli, se o Corinthians contratar ele, a via de marketing seria um jogador espetacular, porque o Corinthians iria arrecadar muito dinheiro com ele. Só que o Corinthians hoje precisa arrecadar dinheiro ou precisa sair da zona de rebaixamento? É lógico que os dois seria bom. Só que o Corinthians precisa hoje de jogadores que vão nos ajudar de imediato futebolisticamente. E se nós trazermos o Mário Balotelli no lugar do Vieto e o Balotelli fazer 15 partidas no ano, ou fazer 23 partidas no ano, ou fazer 20 ou 25 partidas no ano, fiel, não é assim que funciona. Já o Vieto tem mais disposição, é um cara mais profissional, não tem problemas extra-campo assim como tem o Balotelli, tá? Então, por isso que o Corinthians ainda não concretizou, porque o Balotelli tá lá, esperando só o contrato chegar para ele assinar e viajar para o Brasil. É isso mesmo, tá, fiel?
Então o Corinthians aí está enrolando o Balotelli para conseguir algumas melhores opções. Detalhe importante, os aliados do Augusto Melo estão pressionando o presidente para o Corinthians assinar rapidamente com o Balotelli, porque eles ajudaram na negociação, só que o Corinthians vê essa outra possibilidade de contratar outros jogadores tão bom quanto o Balotelli já foi, porém que estão jogando bem no atual momento e que equiparam mais ou menos o salário, porque não dá para você contratar 2, 3 jogadores que ganham mais de 2 milhões. Para o Corinthians seria insustentável. Então, Mário Balotelli interessa muito o Corinthians, aceitou todos os termos do Corinthians, tempo de contrato, salário, tudo, já está tudo certo. Assim como o Corinthians acertou com o Ramon Dias. Só está faltando o bendito contrato, que o Corinthians está dando uma segurada, porque está analisando algumas opções. Inclusive, eu tenho informações aqui que vou trazer para vocês do canal do Corintianeiro, que o Corinthians chegou a procurar até o Di Maria recentemente agora, fiel. Coisa de 2 dias atrás, o Corinthians procurou o Di Maria para tentar contratar o Di Maria, que seria também o mesmo salário perto do que o Balotelli aí, de 2 milhões e 200 até 2 milhões e meio vai, o Corinthians tentaria a contratação do Di Maria, um cara também que é muito mais profissional que o Balotelli e que está jogando melhor que o Balotelli também. Então o Corinthians quer um jogador midiático, conhecido para ganhar dinheiro via marketing e ajudar o Corinthians futebolisticamente também. Então vocês perceberam que o Corinthians começou a procurar outras opções além do Balotelli? Fechou com o Balotelli, foi procurar o Vietto, tá? Foi procurar o Di Maria, ou vai procurar um outro jogador agora, que qualquer novidade eu trago para vocês. Então o Corinthians está deixando o Balotelli em stand-by e procurando algumas melhores opções no mercado. Pode ser devido ao que o jogador jogou o ano passado, só 16 jogos. Pode ser devido ao atual momento futebolístico do jogador, que não é dos melhores, ou os problemas que o Balotelli já teve extra-campo. Algumas dessas opções deu uma brecada no Balotelli em stand-by. Porém, não dando certo com o Vietto. Di Maria já está descartado. Di Maria falou que não quer jogar no Brasil. O Corinthians deve apresentar o Balotelli aí nos próximos dias, tá, fiel? A negociação com o Balotelli, o corintianeiro, como está a negociação com o Balotelli? Ela não está avançada, ela não está no início, ela não está intermediária, ela não está avançada, ela está fechada. Fechada! Basta chegar o contrato lá para o atacante assinar. E o Corinthians aguarda por tudo isso que eu falei para vocês, tá? Então, Balotelli pode sim ser anunciado para o Corinthians a qualquer momento, se caso o Corinthians não achar uma opção no mercado, que seja um jogador midiático também. Porque o Corinthians só não quer um jogador aí, vamos dizer assim, bom. O Corinthians quer um jogador que seja uma estrela aí para compor este elenco. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. A minha opinião, eu acredito fortemente que o Corinthians vai fechar com o Mário Balotelli, tá, fiel? Porque o Vietto é um pouquinho mais caro que o Balotelli, Di Maria não quer jogar aqui, e aí eu tenho certeza que o Corinthians vai fechar com o Mário Balotelli, e assim que anunciar, e assim que concretizar, eu vou trazer aqui para vocês com mais informações, tá ok? Vamos continuar falando sobre o mercado da bola, porque como eu disse, esse vídeo está bombando, recheado de informações, vocês perceberam, fiel? Tanto de jogadores que o Corintianeiro já trouxe aqui, negociações avançadas, negociações fechadas, porque agora vamos falar sobre não é Matheus, é Matheus Sanabria, tá, fiel? Jogador que pertence ao Lanús, de 20 anos de idade, tá? Que aí cobrou aí cerca de 2 milhões e meio de dólares, coisa assim, equivalente à moeda brasileira a 14 milhões de reais, por 50% do passe do jogador. Corintianeiro, nos explica essa história, por favor, tá? Eu vou explicar da melhor forma possível para vocês sobre o Matheus Sanabria. É fria! Vaza! Tria, Corinthians! É fria! Ah, Corintianeiro, mas como assim, cara? O jogador, ele é novinho, tem 20 anos de idade. As informações que temos é que o jogador parte para cima, é um jogador muito bom de bola. A gente tem um Wesley que faz a mesma coisa ou melhor que o Matheus Sanabria, tá? Fiel, ele foi emprestado pelo Córdoba da Argentina, Central Córdoba da Argentina. Não jogou nada, não jogou nada. Por isso que o Corinthians tentou o empréstimo do jogador, tá? O empréstimo do jogador por 200 mil dólares, que seria equivalente a um pouco mais de 1 milhão de reais, para o jogador vir jogar no Corinthians. E o Lanús disse não, olha, não quero emprestar. Porque você sabe por que o Lanús não quer emprestar? Iria emprestar com preferência de compra.
Porque ele sabe que depois de um tempo o time não vai querer comprar ele. Porque se ele fosse bom, o Central Córdoba do Argentina tinha comprado, tá? E se ele fosse bom, o Lanús jamais queria vender. E não é só por isso, é pelas apresentações do jogador nas últimas temporadas. Mas corintianeiro, ele tem 20 anos de idade, para o Corinthians vai ser um investimento. Fiel, o Corinthians precisa, nesse momento, sair da segunda divisão. O Corinthians precisa, nesse momento, sair da zona de rebaixamento. O Corinthians, nesse momento, precisa brigar para classificar na Sul-Americana e na Copa do Brasil para a gente sonhar com algum título esse ano. O Corinthians, nesse momento, precisa trazer alegria para a torcida. O Corinthians, nesse momento, precisa reconquistar todos nós e, principalmente, sair daquela zona do brasileiro de rebaixamento. O Corinthians não precisa fazer do seu time um laboratório de experiência. E o Matheus Sanabria é uma experiência. É um dinheiro que vamos gastar, são 14 milhões que a gente vai gastar num jogador que nos seus últimos jogos, no último time que ele foi emprestado, não teve resultados expressivos. E o futebol da Argentina comparado ao do Brasil é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Você comparar o campeonato argentino com o campeonato brasileiro. E ele não conseguiu desempenhar no Central de Córdoba, nem foi titular em todos os jogos, aliás, nem titular era. Acho que foi titular em 11 partidas. Depois não foi mais, tá? Se você fizer uma pesquisa aí, vocês podem falar com mais propriedade, tá, fiel? Então, essas informações que eu tô passando é que eu peguei da fonte, inclusive eu trouxe o vídeo atrasado hoje por causa que as informações demoraram a chegar. Então, o Matheus Sanabria, na minha opinião, não é um jogador hoje que o Corinthians precisa no momento. Pode ser uma aposta que o Corinthians contrata e futuramente podia render muito dinheiro ao clube, podia dar certo no time do Corinthians, sim, podia sim. Só que nesse momento o Corinthians não precisa de um jogador que não está dando certo. Um jogador que na sua última temporada não jogou nada. Cara, mas ele é muito rápido. Você já viu os vídeos dele? Ele é um cara que parte pra cima. As principais características dele é partir pra cima do jogador. O Wesley também, fiel. E mesmo assim não tá conseguindo contribuir com o time. Então o Matheus Sanabria hoje não é solução pro Corinthians. E vou ser mais transparente pra vocês aqui. Mais transparente aqui. De todos os jogadores que eu tô mencionando aqui pra vocês, e que vou mencionar mais um, todos eles, nenhum deles, na minha opinião, é um jogador que chega com a maior moral do mundo. Que chega para falar assim, eu cheguei para ajudar o Corinthians a sair da segunda divisão. Essa posição aqui, ela é titular, ela é minha, ninguém toma. Eu não vi, eu vou ser sincero, tá? Tirando o André Ramalho, que na minha opinião foi a contratação mais sensata do Corinthians, eu não vi nenhum jogador que chega com estrelismo. O Hugo Souza, que pertenceu ao Flamengo, é um goleiro que vai ser o nosso titular, mas não é um goleiro que chega e fala assim, pronto, acabou, cheguei. O Ramon Dias, vocês já sabem o que eu penso sobre o treinador do Corinthians. Ah, corintianeiro, mas você nem se pode dizer corintiano. Cara, eu tô torcendo pro Corinthians com todas as minhas forças do mundo. A minha família inteira é corintiana, esse time tá na minha vida desde quando eu nasci, fiel. Só que eu tenho que ser sincero, é por isso que vocês se inscrevem nesse canal. Pela transparência, tá? E eu tô sendo sincero, o Corinthians trouxe um jogador midiático até agora, um jogador que chega e fala, essa posição é minha, eu resolvo, aqui é eu que assumo a parada. Trouxe? O Corinthians trouxe um Michael? O Corinthians trouxe um jogador do nível do Roger Guedes, que tem 21 jogos na Arábia, 18 gols? Trouxe um jogador desse? Não. Então a gente ainda tá naquele processo de algumas contratações que são apostas, tá, fiel? Tá? Eu costumo dizer muito aqui que eu tô com esperança ainda, muita, em jogadores que já estão no Corinthians, que com a chegada de novos reforços, esses jogadores podem se potencializar. O Wesley pode potencializar, o Igor Coronado pode se potencializar, o Rodrigo Garro pode potencializar, porque você está trazendo reforços para o meio campo que vai sobrecarregar menos a zaga, que vai sobrecarregar menos os laterais. E por falar em lateral, qual foi o lateral esquerdo que o Corinthians contratou até agora? Me fala. Ou me fala qual lateral esquerdo que o Corinthians está negociando. Não tem. É isso que me deixa, cara, sabe? Que me deixa um pouco frustrado. Então o Corinthians, ele tá contratando? Tá,
Mas não adianta a gente contratar 40 jogadores e você não trazer jogadores contundentes, você não trazer jogadores firmes, você não trazer jogadores que chegam e resolvam o problema do Corinthians. Então eu acho que o Corinthians nessa situação ele acaba aqui pecando um pouco, mas está tentando reformular novamente. Já são alguns reforços confirmados, como eu trouxe para vocês, vou repetir: André Ramalho, Alex Santana, o goleiro do Flamengo, tá, fiel? O Hugo Souza, se eu não me engano, tá? Então, tá tentando se reforçar, tá? Aí tem o Matheus, tá, esqueci o nome do cara aqui, gente, deixa eu confirmar aqui pra vocês. Matheus Sanabria, que o Corinthians está tentando contratar, que na minha opinião também é um erro, tá? Agora, existe a possibilidade do Corinthians comprar o Matheus Sanabria por 14 milhões de reais? Existe uma possibilidade muito real disso acontecer. O Corinthians está muito interessado nesse jogador, porém, a principal medida do Corinthians seria o empréstimo, tá, fiel? Como não deu certo o empréstimo, o Lanús quer que vender o jogador, o Corinthians pode até tentar, ainda não tem essas informações, dividir em parcelas, dividir em trocentas vezes, igual fez o Fausto Vera, só que na minha opinião não é a melhor opção, porque é um jogador que não está dando muito certo, tá? Vamos continuar falando sobre o mercado da bola, porque o Corinthians também, ele entrou em negociação, fiel, com o Brian Rodrigues. Esse sim, tá? Esse sim é um bom atacante. Esse sim seria um jogador que chega para resolver os problemas. Esse sim é um jogador que o Corinthians compensa investir, tá? Eu até anotei aqui porque são tantas informações. O Corinthians aí, ele está avaliado aí, o Corinthians uma proposta de 3 milhões e meio de dólares, equivalente aí a 19 milhões de reais na cotação atual. Ele está no futebol mexicano, é um jogador mais velho, tá, do que o Matheus Sanabria, ele tem 26 anos, 6 anos mais velho, mais experiente, faz bastante gols, tá? É um jogador também que tem mercado no futebol do Sul da América inteiro, tem propostas de outros times como River Plate e Boca Juniors, e o Corinthians entrou na briga para trazer o Brian Rodrigues. Esse é um atacante bom. Esse é um atacante diferente do Sanabria. Esse é um atacante que compensa você investir. Compensa você pagar 19 milhões nele e não pagar 14 no Sanabria. Compensa, fiel. Compensa você pagar 5 milhões a mais para ter o Brian Rodrigues do que você contratar o Matheus Sanabria, que na minha opinião seria um erro os Corinthians contratassem esse jogador. Corintianeiro, mas nos explique, por favor. É lógico que eu vou explicar, fiel. Aqui nesse canal é uma informação atrás da outra. Como que está a negociação com o Brian Rodrigues? O Corinthians tem pressa, fiel, nesse mercado da bola, tá? Para vocês verem, o Corinthians já contratou, já tem jogadores treinando no CT, como eu falei para vocês, como o André Ramalho, como o Alex Santana, tá? Tem como goleiro. O Corinthians tem pressa nesse mercado, porque a situação do Corinthians, ela não é fácil. A situação do Corinthians hoje, ela é uma situação complicada, meus queridos. Ela é uma situação difícil, tá? Porque o Corinthians não consegue produzir. O Corinthians tem um ataque inoperante, tem uma defesa inoperante, tem um meio-campo que joga quando quer. Então é um Corinthians que está procurando se fortalecer o mais rápido possível, porque a gente não pode demorar também aos caras virem se adaptar, sair no bid e jogar aí quando o Corinthians já estiver a ladeira abaixo também, tá? Então o Corinthians tem muita pressa em agilizar essas contratações e o Adrian Rodrigues é o jogador que interessa muito o Corinthians está em contato constante, não tem nada avançado, fiel, mas como eu disse, o Corinthians tem pressa e essa situação deve se definir já nos próximos dias, tá? O jogador vê com bons olhos uma vinda para o Brasil, sim, tá, fiel, até porque a proposta do Corinthians, ele iria ganhar muito mais do que ganha lá. Então existe a possibilidade, sim, até porque o Boca e o River Plate, que estão interessados no jogador, a gente sabe que o futebol do Sul da América, financeiramente, ela é abaixo do futebol brasileiro. O futebol brasileiro ainda, economicamente, o Brasil por inteiro, tá? Economicamente é muito gigante perto da Argentina. Então a chance do Corinthians contratar e a chance da proposta do Corinthians ser maior que a do River e do Boca, ela é muito grande. Lógico que eu não sei quantos que o Boca e o River ofereceu pro jogador, porque eu não cubro o Boca Juniors e o River Plate. Mas o Corinthians sim, tá? O Corinthians sim fez uma proposta para o Brian Rodrigues, que está avaliado aí em 3 milhões e meio de dólares, 19 milhões de reais, tá? Não sei se o Corinthians chegou nesses valores ou próximo desses valores, mas o Corinthians fez proposta para o Brian Rodrigues e espera uma definição do jogador, tá? E ainda está muito no início, muitas reuniões acontecendo. Qualquer informação que tiver referente ao Brian Rodrigues,
eu vou trazer para vocês aqui com toda certeza. Mas esse sim é um atacante que chega para resolver. Esse é um atacante bom, diferente dos que estão sendo mencionados aí, tá? E a gente tem que ainda procurar no mercado da bola atacantes, tá, Fel? Tá? Porque ainda a gente não procurou um ponta esquerda, que na minha opinião o Wesley tinha que ser vendido. O Wesley não tá conseguindo render, tá? O Corinthians tinha que usar o dinheiro do Wesley para contratar um jogador de ponta forte, Fiel. A gente precisa de um cara de ponta forte. Um ponta forte, um Michael da vida, tá? Um Vieto. Se chegasse o Balotelli e o Vieto, cara, nossa senhora, mil maravilha. Mas precisamos de um ponta forte mais do que um centroavante. Por isso que eu vejo com bons olhos uma contratação do Vieto e não do Balotelli. Porque o Balotelli é um jogador midiático, um jogador que já tem história, só que é centroavante, tá? E o Corinthians tem o Vieto, é um ponta. O Corinthians precisa mais de um ponta para jogar lá no lugar do Romero, para jogar no lugar onde o Mosquito jogava, que não joga mais, tá? O Corinthians precisa mais de um ponta hoje do que um centroavante. Não estou defendendo o Yuri Alberto, mas o Corinthians precisa hoje mais de um ponta do que um centroavante. Vocês concordam comigo? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Então, Fiel, as informações foram essas. Esse vídeo deve ter ficado um pouco extenso, mas também foi muitas informações que o corintianeiro trouxe aqui para vocês, tá? Se eu não trazer um vídeo hoje à tarde, amanhã a gente já volta com os horários padrão. 11h30 da manhã, vídeo do corintianeiro. 6 horas da tarde, segundo vídeo do corintianeiro. Combinado, então? Fiel, o meu muito obrigado por tudo mesmo, de todo o meu coração. Não esqueça de deixar o seu like, espero ter te atualizado da melhor forma possível. Se inscreva nesse canal e vai Corinthians!